Boa noite, meus queridos. Espero que esse vídeo encontre vocês gozando de paz, alegria, saúde da parte do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite um texto da palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Josué, capítulo de número 1, versículos de 1 até o 9. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Aqui a gente está vendo um período, Senhor, voltando um pouquinho para a gente entender, o povo de Israel estava vivendo um período de liberdade. Como assim? Durante muito tempo, o povo de Israel foi escravo, foi cativo na terra do Egito, onde ele ali trabalhava em troca do pão, trabalhava em troca da moradia, era usado como trabalhadores escravos pelo faraó, né? E o que acontece? O Senhor, então, levanta um homem, levanta uma pessoa, Moisés, para livrar o povo de Israel das mãos do faraó, para tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão. A gente conhece bem a história. O Senhor usa Moisés, a questão das 10 pragas, até o ponto em que o faraó libera o povo, não, pode ir embora. E depois que o povo é liberado, que Moisés começa a conduzir o povo pelo caminho do deserto, Faraó então volta atrás, se arrepende e vai para cima. E aí a gente conhece o texto onde o povo então está de frente do Mar Vermelho. E o que vai acontecer com nós? O que vai acontecer conosco, né? E Faraó vem vindo atrás com o seu exército. E aí Moisés então toca seu cajado na água, a água se levanta em duas colunas, o povo passa a pé seco. E quando o povo de Israel, o povo do Egito, né, os cavaleiros do Egito que estão atrás do povo de Israel, adentram entre essas colunas, o mar então se fecha e consome aquele povo, né? Consome os soldados de Faraó que estavam indo atrás do povo de Israel. E esse povo então ele fica caminhando, vagando no deserto, peregrinando no deserto por 40 anos, assim nos diz a Bíblia. 40 anos de caminho no deserto. Um caminho que hoje a gente sabe seria um caminho de aproximadamente 800 quilômetros, né? Entre o Egito e a Canaã, a terra prometida. É um espaço pequeno, mas o Senhor precisava fazer o povo rodar pelo deserto para tirar desse povo velhos costumes que eles haviam adquirido no Egito, da cultura egípcia, né? Ao ponto desse povo sentir saudade da terra do Egito, sentir saudade de ser escravo. E o fato é que eles continuam a sua caminhada e depois de 40 anos e muitos milagres e muita coisa acontecendo, o ministério de Moisés se encerra. E o Senhor então manda que Moisés passe o bastão para Josué continuar a peregrinação e a entrada na terra prometida, porque em um dado momento o Senhor disse para Moisés que aquela geração que havia saído
do Egito não entraria na terra prometida, inclusive a pessoa de Moisés. Josué e Caleb, que eram da próxima geração já, eles têm essa bênção de entrar na terra prometida, e Josué é o substituto imediato de Moisés na condução do povo. E aí chega nesse texto que nós lemos aqui, onde o Senhor se apresenta para Josué, o Senhor se apresenta para Josué e diz para ele, ó, o meu servo Moisés, ele já faleceu, ele já é morto. Josué sabia, Josué participou então ali do momento de despedida de Moisés. E aí o Senhor diz para Josué, meu servo Moisés é morto, e agora eu sou contigo, eu sou com você. Eu vou junto contigo para conduzir esse povo a entrar na Canaã, na terra prometida, na terra que eu jurei dar a seus pais. Você vai ser a pessoa incumbida de dirigir esse povo, dirigir essa congregação até a entrada da terra. E aí Deus deu todos os termos ali, todos os limites de onde seria essa terra para Josué. Mas o que eu quero pensar com você um pouquinho nessa noite? O Senhor, depois de falar com Josué, ele repete algumas vezes uma frase que me chamou muito a atenção, né? No domingo, estudando um pouco esse texto, essa frase ela saltou aos olhos e por que o Senhor repete essa frase, inclusive frase essa que já havia sido dita lá por Moisés para Josué. Eu queria que você visse comigo, quando Moisés diz para Josué o seguinte, no capítulo 31 do livro de Deuteronômio, no versículo de número 7, diz o seguinte, ó, chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Então Moisés disse para Josué, ser forte e corajoso. E aí o Senhor Deus repete isso para Josué, e não só uma vez, mas algumas. Se você ver no versículo 6, o Senhor diz para Josué, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar a teus pais. Deus reforça aquela fala de Moisés em Deuteronômio, né? No versículo seguinte, no 7, Deus diz o seguinte, então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e continua a falar. Então o Senhor repete, não somente ser forte e muito corajoso. E aí, no versículo 9, o Senhor pergunta novamente, dizendo para Josué, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí eu pensando, meditando um pouco nessa palavra, né? Ser forte e corajoso. Mas por que Josué precisava ser forte e corajoso? E algumas coisas veio à mente, né? A gente pensando, meditando, algumas coisas vieram à mente. Por que ser forte e corajoso? Primeiro, eu queria trabalhar 3 pontos rapidinho nessa noite com vocês. Primeiro, por que Josué tinha que ser forte e corajoso? Primeiro, porque Josué estava substituindo alguém que era simplesmente o maior entre o povo de Israel, Moisés. Ainda hoje, entre os judeus, Moisés é tido como um ícone, como um dos maiores homens já usados por Deus sobre a face da terra. E Josué estava substituindo a liderança desse homem, desse grande Moisés, um homem que tirou a água da rocha. Tudo bem, a gente não está entrando no mérito aqui de que todo milagre foi feito por Deus, mas a gente está pensando no quanto Deus usou este homem, esse grande líder chamado Moisés. Através da vida de Moisés, foi tirado a água da rocha. A gente falou sobre a questão da abertura do Mar Vermelho, onde o povo de Israel passou a pé seco. Através de Moisés, uma água amarga se tornou em água potável. E dentre tantos outros milagres, tantas coisas, Moisés subiu até o monte para receber a tábua dos 10 mandamentos, a ponto de quando Moisés desceu do monte, o seu rosto resplandecia de forma que ninguém conseguia olhar o rosto de Moisés. Então, assim, havia em Moisés a aparência e a presença assim, de um grande homem de Deus, alguém que Deus usou
de forma poderosa. E agora, ele, diante de todo Israel, ele passa o bastão para Josué. E o próprio Deus confirma isso, né? No livro de Josué que nós lemos, o próprio Deus confirma, ó, você vai conduzir o povo à entrada da terra prometida. Então existia em Josué a necessidade de mostrar que ele era uma liderança à altura de substituir Moisés. Não vaidade, a gente não está falando disso, da questão da vaidade, do ego, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, mas da expectativa que havia no povo de ver em Josué um grande líder. E se você não for uma pessoa forte e corajosa para lidar com essa pressão, você espana. Você desiste da brincadeira. E o Senhor, por isso o Senhor encoraja, né, Josué, dizendo, ó, ser forte e muito corajoso. Eu sou contigo, mas você precisa ser forte e corajoso, porque em alguns momentos pode acontecer de o povo questionar sua liderança. Questionaram de Moisés, né? Quando Moisés sai lá com o povo do Egito, por N vezes, algumas pessoas questionavam se Moisés realmente estava fazendo a coisa certa, se ele era o líder de Deus. Então esse é um aspecto que eu queria que você pensasse. O Senhor instrui o Josué a ser forte e corajoso, porque a sua liderança certamente seria questionada e posta à prova em alguns momentos. Isso é fato. A segunda coisa que eu vejo aqui, quando eu leio essa palavra, o Senhor instruindo Josué a ser forte e muito corajoso, por quê? Porque certamente Josué precisaria ter pulso para conduzir essa nação até a entrada da terra prometida. Ele conhecia esse povo, ele já vinha acompanhando toda essa trajetória em que Moisés liderava. Ele sabia que esse povo era um povo extremamente volátil, de cochear entre pensamentos. É uma hora, não, é Deus e a gente vai arrebentar. Outra hora, cara, será que Deus está com a gente? Por que Deus nos tirou de lá, meu Deus do céu? Então ele já via isso acontecer. Quase nada parecido com os crentes de hoje, né? Quase nada. Pouca semelhança. Mas o fato é que realmente o povo era assim, porque o ser humano ele é isso. O ser humano uma hora ele tem uma certeza absoluta de algo, outra hora aquilo para ele já não é mais tão certeza assim. Então o Senhor instrui Josué a ser forte e corajoso para lidar com o povo, para lidar com essas situações em que às vezes o povo ia titubear, podia titubear. Quando visse, por exemplo, os inimigos ali à sua frente, e para entrar na terra eles precisariam avançar para cima dos inimigos ali, poderia acontecer desse povo, a gente vai ser destruído, a gente não pode com eles, olha o poder bélico deles, olha, sabe, muitas coisas poderiam passar pela cabeça do povo e o povo recuar. Medo. Então o Senhor instrui Josué, ó, ser forte e muito corajoso, porque você pode passar por essa provação também. E a terceira coisa que eu vejo nesse texto, quando eu leio ser forte e muito corajoso, lembrando, a primeira, porque Josué precisaria se estabelecer como liderança. Algum momento sua liderança poderia ser questionada, uma vez que ele estava sucedendo um dos maiores homens que Deus já usou sobre a face da terra, Moisés. A segunda coisa, que ele precisaria ter coragem e ser forte para conduzir um povo, conduzir uma nação, que provavelmente em alguns momentos iria titubear, que provavelmente em alguns momentos iria questionar, que provavelmente em alguns momentos teria medo. Então ele precisaria ser forte e corajoso para ser o homem que iria à frente desse povo e dizer, não, nós vamos conseguir porque Deus é conosco, Deus é a nosso favor. E a terceira coisa que eu vejo nesse texto aqui, e que eu queria compartilhar com você nessa noite é, diante da terra prometida, diante da entrada da terra prometida, quando o Senhor disse para Josué ser forte e corajoso, ele também diz, ó, o termo da sua terra será daqui até ali e tal, e ele cita alguns povos, como os heteus, como alguns outros povos que moravam na terra. Já existia gente habitando. Não era assim, ó, chega lá que a terra está vazia, só entrar, cada um constrói a sua casa, faz a divisão e vida que segue. Não era assim. Tinha gente lá. Tinha gente morando, e não era qualquer um, era gente de guerra, existia gente preparada para a batalha, porque naquele tempo havia muita questão da invasão, de um invadir a terra do outro, um rei invadir a terra do outro e tomar posse da terra. Né? A gente, lembrando, eu falei rei, mas a gente está falando de um período
anterior ao período dos reis. Mas mesmo assim havia a questão dos embates por terra, tá? Me perdoa essa falha. Mas havia a questão dos embates por terra, por conquista de terra. Então Josué precisaria entrar e tomar, possuir a terra. Ó. A terra é sua por herança, mas tem poceiros. Existem poceiros lá. E você vai ter que tomar essa terra. Então eu penso que se o Senhor não estimula Josué dizendo ser forte e corajoso, porque vai ter batalhas. Porque terão batalhas. Talvez Josué esmorecesse. Talvez Josué, quando olhasse aquilo, dissesse, Senhor, mas olha o tamanho daquele exército, olha o tamanho daquele povo, Senhor. E a gente vai fazer o quê? Mas graças a Deus que Josué tinha uma fé inabalável, uma fé maravilhosa. Haja vista quando Moisés envia, né, os espias para verem a terra, essa terra que eles haviam de possuir agora, no retorno, a resposta de Josué e de Caleb é maravilhosa. Dizendo, ó, a gente vai para cima deles e a gente vai conquistar porque Deus é conosco. Embora os outros espias, os outros 10 tivessem a visão de que nós éramos como gafanhotos aos seus olhos e aos nossos, né? Nós éramos pequenos em relação a eles, mas a visão de Josué e de Caleb, mas nesse caso a gente está falando especificamente de Josué, foi uma visão do reino, foi uma visão de bênção. Nós vamos conseguir porque Deus é conosco. E essa visão, o Senhor queria reafirmar a Josué, né? Fazer com que ele mantivesse essa visão. Ó. Eu sou contigo todos os dias da tua vida, Josué. E por isso, ser forte e corajoso. Vai para cima. Vai para cima, porque eu vou dar essa terra para vocês. Pode ir na batalha, pode guerrear. A terra é de vocês. Então, o Senhor, ele traz essas palavras de incentivo para Josué, ser forte e corajoso. E eu acredito que essas palavras, elas são mais do que atuais para as nossas vidas hoje. Diante de todo o cenário de vida que nós estamos enfrentando hoje, o Senhor precisa, todo momento, trazer à nossa mente que nós precisamos ser fortes e corajosos. Fortes e muito corajosos para enfrentar as situações. Problema, a gente atravessando a questão da pandemia, como que um vírus invisível a olho nu é capaz de dizimar tantas pessoas, né? Matar tantas pessoas, vitimar tantas pessoas. A própria questão econômica que se apresenta, não só no Brasil, mas no mundo, uma situação já conflitante entre número de gente que precisa de emprego e vagas de emprego, e os empregos que existem às vezes são subempregos que não remuneram de forma satisfatória para que se tenha um mínimo de condição de vida, pensando do lado social. Você vê as pessoas num dualismo político, ou você é bolsonarista ou você é antibolsonarista, ou você é petista ou você é antipetista, né? No caso da política, no caso da religião também, ou você é crente ou você é ateu, não tem mais, sabe assim, a coisa tá tão difícil nos tempos de hoje, e a gente sabe que isso ia ser assim e tende a piorar porque é o tempo do fim, as coisas estão caminhando para o final. Mas nosso papel como igreja é orar, é interceder, é ser forte e corajoso, é ser luz do mundo e sal da terra, porque a gente não sabe o dia e a hora em que o Senhor Jesus há de vir. E graças a Deus por isso, né? A gente não tem essa certeza da data. Então, enquanto a gente aguarda a volta de Jesus, a gente precisa aguardar sendo forte e corajoso nessa sociedade, mostrando Jesus, mostrando o reino, mostrando Deus, para que o povo possa acreditar que ainda há esperança, né? Que há esperança em Cristo Jesus. Porque a hora que nós entregarmos a toalha, se Josué tivesse entregado a toalha, ninguém havia entrado no reino. Hoje o Senhor, ele é Senhor de todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, eu creio nisso e creio que todos nós cremos nisso também, mas o fato é que o Senhor, ele hoje se manifesta através da sua igreja, através de nós. Então nós precisamos ser esse povo que aponta Canaã, que aponta o reino e que conduz o povo a entrar no reino. Nós sabemos que a entrada espiritual se dá por Jesus Cristo, mas nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então precisamos dizer, existe um reino preparado, um reino maravilhoso, preparado para você e para mim.
E esse reino só é acessado através de Jesus Cristo. E eu venho em nome de Cristo te falar essas verdades. O Senhor nos convida a ser forte e corajosos. E como nós podemos ser forte e corajosos? Eu queria voltar à Bíblia, eu queria voltar para o texto que lemos. Quando o Senhor Deus diz a Josué ser forte e corajoso, no verso 7, ele diz assim: tendo o cuidado de cumprir, tendo o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda, para que te sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Quer ter seu caminho próspero? Medita nesse livro, não se aparte desse livro de dia e de noite. Não se aparte desse livro. Que essa palavra, que esses ensinamentos, que os princípios da Bíblia, que as diretrizes do Senhor, elas possam ter raiz no seu coração. E para que isso aconteça, você precisa meditar nela de dia e de noite. Ler, meditar. Ler, meditar. Porque a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Hoje, se a gente parar para ouvir só a questão das denominações, das várias igrejas que existem, a gente vai entrar em parafuso, às vezes, com tanto opiniões diferentes acerca do mesmo assunto. Mas quando lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, é o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que fala conosco, que nos instrui, que nos mostra o caminho que devemos seguir, que sana as nossas dúvidas. E aqui eu não estou dizendo que você não deva, em caso de uma dúvida, procurar alguém que tenha um conhecimento teórico maior do que o seu pastor, a sua liderança, alguém que você sabe que se esmera no estudo da Bíblia. Isso é bom, isso é positivo, faça. Mas não deixe isso substituir a sua vida de leitura bíblica e a sua intimidade com Deus, para ouvir Deus falar com você através da Bíblia, tá? Se você for forte e corajoso e meditar nessa palavra todos os dias da sua vida, certamente você será próspero e bem-sucedido espiritualmente. E também, por que não, nessa terra, né? Obrigado, Deus abençoe vocês, que o Senhor possa continuar a abençoar vocês todos os dias das suas vidas, para a honra e glória do nome dEle. Em nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus para vocês, tá? Fica com Deus e abraço.